surf começou foi quando Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Ele avistou o Monte Pascoal lá em Porto Seguro, atracou as suas caravelas e avistou de longe os índios. Então ele mandou que seus marujos descessem seus botes e fossem até a praia. Aí vieram aquelas marolinhas e empurraram os botes. Foi aí então que surgiram os primeiros surfistas da Bahia. Aquelas ondas que empurraram aqueles barquinhos deram início ao surf. E foi surf para índio ver. Surfista da Bahia. Ah, meu filho, tem muitas pessoas que falam que foram os primeiros surfistas. E quem te deu essa primeira prancha? Você sabe que essa história ninguém nunca me contou? E quem faz parte da história do surf da Bahia? Ah, tem muita gente. Tem Lapo Coutinho, tem Clay Loli, tem Maurício Abubaque, tem Torão, tem Fredão. E esse Fredão é uma figura, uma lenda do surf. Quando eu cheguei aqui nesse porra aqui na Bahia, né, aqui no Rio Vermelho, a Floresta Atlântica beirava aqui a 100 metros de minha casa, o zoológico, né, vinha aqui, tudo cercado de floresta, né, o Rio Vermelho, a água ainda era pura, um camarão, siri, não tinha poluição. E só encontrei o pessoal do futebol, o esporte que tinha nessa época quando eu cheguei, não tinha o surf, né, pegava de peito, ele descia deitando de peito, aquela jogada na onda assim de peito. Aí comecei a frequentar o bar para comer chocolate, que meu pai abriu logo a conta aqui no Bar do Espanhol. No bar, ficava a galera do Baba, pessoal de 20 anos, 22 anos, 23 anos, que eram os adultos. Que garoto, como eu sempre digo, não tinha nenhum garotão desde que foram ser surfista depois. Não existia garoto na rua. O garotão era preso dentro de casa, na janela, com um pimpão na cabecinha, todo raspadinho, vestia o igual Cosme e Damião, e era proibido de ir na rua. Não tinha negócio de garotão, negócio de ir na rua, não. Eu fui criado meio só, passei os primeiros 2 anos de minha vida meio só, com esse pessoal adulto no bar. Ia no bar, comprar chocolate, e botava em cima do balcão. Meu pai era francês, pagava cerveja por causa do time do Bahia, né? Então ele me tratava. Foi aí que começaram a me levar de barco para conhecer o mar. Eu aí fui para o lado da torrefação, fui para o lado da barra, armar as redes. Foi o primeiro meu contato com as ondas, como eu falo sempre da minha reportagem, né? Meus primeiros contatos com as ondas foram no barco de pesca. Eu comecei a deslizar nas ondas voltando, né? Com as ondas quebrando. Depois meu pai comprou um barco para mim, tipo um laser. Eu aí comecei a surfar, remando, nesse barco flutuante, certo? E aí começou a desenvolver a bananeira em cima desse barco. Antes do surf, eu desenvolvi a bananeira em cima de um barco. Você vê que como a bananeira é antiga, tem 40 anos a bananeira. Por isso que até hoje ninguém consegue plantar, só eu dropo lá de trás, de cabeça para baixo, né? Como você vê nas fotos aqui. E aí vai começando a história do surf por aí. Meu nome, na verdade, é o Senhor Coutinho Neto, meu nome do surf. E desde pequeno, como as pessoas me conhecem, é Lapo Coutinho. Eu tenho quase 50 anos de idade, 49 e muitos meses, e passei minha vida inteira até os 26 anos aqui na Bahia, né? Eu cresci na Praia da Onda, que foi a primeira praia do surf da Bahia, ali entre Ondina e Rio Vermelho. Na primeira geração do surf baiano, os caras que foram meus ídolos foram Alex Cunha Guedes, Zé Alberto Catarino, Torão, Champrão. Eles foram nossos verdadeiros ídolos. Eu sou Alex, comecei a surfar em 1967. É um prazer enorme estar aqui com velhos e novos amigos. Entendeu? Foi muito bom fazer surf durante muitos anos. Comecei com uma pranchinha de madeira, uma Procópio. Depois ganhei uma prancha americana, 3,10 metros. Entendeu? Pegava muito na Pituba, depois comecei a Corsário, Terceira Ponte, fizemos algumas viagens aí, muito com a galera da Pituba. Eu sou Carlos Moraes, comecei a surfar na década de 60, aqui em Salvador, né, ali na Pituba. Eu sou um surfista da Pituba, né? A primeira geração tem a galera da Pituba,
a galera do Rio Vermelho, a galera de Ondina, a galera da Barra. Cada um tem sua versão de como o surf começou na Bahia, quem foram os pioneiros, né? Meu nome é Maurício Abubaque, eu surfo há 38 anos, comecei a surfar na Pituba, quando a Pituba ainda era um lugar de veraneio, e lá comecei a descobrir o surf. Naquela época a gente usava prancha aos 7 anos de idade, eu comecei a surfar com prancha de isopor. E já tinha algumas pessoas que surfavam com os longboards, feito de madeirite na época, recheado com isopor por dentro. E eu me lembro como se fosse hoje, eu via o Zé Stank surfando com essas pranchas, o Alex Cunha Guedes. Meu nome é Braulio, eu sou do pessoal assim, intermediário, quase das antigas. Comecei a surfar em mais ou menos 1969. Eu montei a primeira fábrica de surf aqui na Bahia, a Musa, que hoje está entregue na mão de Charles, que é nosso herdeiro, né, do surf, do shape. E estamos continuando com a marca, tentando agora fazer a parte do surf wear, para continuar no sair desse esquema, do surf, que é a nossa vida. Meu nome é Charles, sou daqui de Salvador, mas nasci no Havaí, sou filho de Lapo Coutinho, estou aqui, faço a prancha Musa, estou aqui em Itapuã, fabrico as pranchas há 3 anos, herdei isso de minha família, meu tio Manuel Fernandes e Hilton Issa que me ensinaram a shapear, e meu pai que foi dono da fábrica nos anos 70. Na nossa época, nós fizemos os primeiros 8 campeonatos baianos, né? São os primeiros campeonatos que nós trazíamos gente de fora, daqui da Bahia, para jogar, as pessoas mais famosas, tipo Rico, Missaire, pessoal mais das antigas do Rio de Janeiro. E era um mercado muito amador. Hoje é um mercado bacana, é um mercado profissional, é um mercado legal, que dá para o cara faturar alguma coisa. O surf, para mim, começou a ser praticado não foi por surfistas na Bahia. Foram curiosos que pegaram ondas por algum tempo. Isso deve ter sido lá pelo meio da década de 50, depois do pós-guerra, quando surgiu a fibra de vidro. A fibra de vidro surgiu com a Segunda Guerra Mundial, final 44, 45, para chegar até as pranchas, que eram antes feitas de madeira, foi 47, 48, se começaram a fabricar pranchas de fibra de vidro nos Estados Unidos. Eu acredito que entre 54 e 58 existiu uma prancha de surf aqui que foi trazida pelo pai dos irmãos Miller, o velho Miller, que ele esteve na Califórnia, viu uma novidade, comprou uma prancha e trouxe para os filhos brincarem aqui pela orla de Salvador. Eles usaram a prancha durante 2, 4, 6 anos, não existia fibra de vidro aqui na Bahia, não existia polo petroquímico, não existia fibra de vidro. A prancha foi quebrando, furando, entrando água, ficando pesada e os meninos deixaram para lá a prancha, o brinquedo para lá. Eles iam ter 14 para 16 anos, deixaram o brinquedo para lá. Então, para mim, eles não foram surfistas. Eles pegaram onda, tiveram a prancha, porque acho que nesse tempo nem existia a palavra surfista ainda em Salvador. Eles pranchavam. Eles pranchavam. Eles fizeram um experimento primeiro na praia do Barra Vento, mas era uma praia que tinha muito banhista, aí a prancha atingiu algumas pessoas, a polícia proibiu. Então eles não podiam pegar no Barra Vento. Aí eles começaram, eu entrevistei o Alberto Miller, já tem uns em 99 por aí, eles começaram a frequentar a Praia do Corsário, que era a praia do dia a dia, que eles pegavam onda, e quando o mar estava muito grande, que estava uma ressaca muito violenta, eles iam para a praia que hoje em dia o pessoal chama de Placafó, que eles pegavam, como eles me falaram, as famosas ondas de 3 cristas, que na época não era lip, era crista da onda, o cara estava na crista da onda. Meu nome é Clay Loyle, eu tenho 50 anos de idade, 43 anos de surf. Eu comecei a surfar com a primeira prancha de surf, eu ganhei de meu pai, que meu pai fez 2 pranchas, uma para mim, uma para meu irmão. Eu devia ter 7 anos de idade, era uma prancha de madeira. Meu irmão não pegava com a prancha dele, eu tinha me machucado com a minha, daí eu peguei e comecei a ficar pegando com a de meu irmão, que era maior do que a minha. Mas não era muito interessado nem surfava em pé, era surf deitado, né? Era de madeira deitado. Naquele primeiro ano, e aí começar os madeiristas, a gente começar a cortar os madeiristas também, maiores, os madeiristas, né, de construção, a gente roubava das construções, arrancava das obras,
serrava com o bico largão, botava 4 paralelepípedos, igual a Rati, que estava começando, né, nessa época também. A Rati estava botando paralelepípedo em cima dos madeiritos para empenar no sol, para dar envergadura. E aí cortava, parafusava com 2 parafusos, um pedaço de madeira no fundo, que era o leme. Aí eu fabricava o meu, o pessoal do Rio Vermelho, Câmara, Jorge Rupp, Roberto Fadu, também fabricava os dele lá, serravam também, cada um fazia o seu pedaço de madeirice. Aí tava aquela luta, tem uma pedra aqui que a gente ficava em cima da pedra disputando, só dava 4 para ficar, quando a onda vinha, o madeirite não flutua, né? Então a gente do madeirite dentro da água com água no pescoço, aí empurrava de cima da pedra e batia o pé. Então era uma disputa para quem fica em cima da pedra, um empurrando o outro, para dar arrancada para pegar a onda, né? Essa foi a parte do madeirite naquele começo pré-histórico. Que época foi isso, ano? Hã? Ano? Em que ano? 61. Bem preciso, 61, 62. A minha geração começou vendo o pessoal que pegava de prancha de madeirite, o pessoal que pegava de... Eu me lembro com 10 anos de idade na Praia da Onda, vendo os primeiros caras que levaram madeirite para lá, que foram Jorge Rupsel, foram Tico Rebouças da Barra, irmão de Buga. E o pessoal era verdadeiros guerreiros, porque eles vinham da Graça até a Praia da Onda carregando de 2, 3 aquela prancha de madeira pesadíssima que não boiava direito, que você tinha que empurrar para ficar em pé. Então, até para nós mesmos que estávamos tentando aprender a pegar onda, o único prazer do surf era simplesmente levantar na prancha e deslizar um pouquinho indo para frente. Antigamente eu estava tochado com madeirite, bebendo água, não dava nem 2 palmos. Não era surf madeirite. O madeirite nunca foi surf, cara. O madeirite foi um sufoco, foi uma tentativa. Um surf muito medíocre, madeirite. Foi quando chegou os 2 americanos, na Heroíris, a gente sentado na frente de minha casa aqui, eu, Jorge Rufo, Câmara, Roberto Fadu, Zé Mário Campos, o irmão do Hélio. Nós sentados aqui, uma tarde, chegou a Heroíris, parou com 2 gringos, com 2 longboards em cima, novos, igual a esses de hoje em dia, modernos, certo? E aí entrou no mar de joelho, a gente ficou de boca aberta vindo aquilo aí, sem acreditar que estava vendo, né? Quando a gente saiu do mar, a gente foi examinar as pranchas. Um dizia que era vidro, outro dizia que era osso de baleia polido, outro dizia que era plástico. Ninguém imaginava que era fibra de vidro, já existia fibra de vidro. Vidro pra gente era uma garrafa de Coca-Cola que quebrava. E aí ficou aquele mistério, ninguém dormiu essa noite, né? Todo mundo em casa pirado com aquela imagem dos americanos. No outro dia os americanos de novo na praia, estavam hospedados numa pousada aqui perto, né? Numa pousada não, eles estavam de intercâmbio no Parque Cruz Aguiar, na casa de um amigo nosso. Vim saber isso agora há pouco tempo. E aí, como foi a história? Acho que tem uma história engraçada aí, né? E aí, Jorge Rupes, eu já falava um pouco de inglês, era o mais velho um pouco da turma. Falava 2, 3 palavras de inglês. Ele mora no parque também, localizou onde o pessoal estava morando. Foi lá, pegou amizade. Quando chegou um belo dia de manhã, 10 dias depois, os gringos acabando de acordar, ele pediu a prancha para chegar na praia para dar uma remada. O gringo deu a prancha emprestada, ele pegou a prancha e saiu fora para a fazenda. Passou 2 meses na fazenda, ligou de lá, os gringos estão por aí, os gringos já foram, alguém falou para ele, chegou com a prancha e aí comandou. O surf na Bahia começa aí? Começa aí, na fibra de vidro começa aí. Então começou errado, começou na roubada? Eu acho que começou, isso aí também ficou naquela coisa, né? Um disse, outro não, tá? Ninguém. Era uma época muito que a gente era garoto também, ninguém, só ficou aquela coisa no ar. Todo mundo, cada um, achando sua opinião. Não é uma coisa também que a gente vai dizer, foi provado que teve isso, que o gringo não reclamou, foi embora. Ficou como presente, então? Ficou como um presente, melhor assim do que como uma roubada. Eu tenho a satisfação de dizer que meu tio Gabriel, ele criou a primeira fábrica de prancha, das primeiras fábricas de prancha do Brasil, que foi a Rati Surfboards, ali no Rio Vermelho, acho que é a rua Edgar Leal, se eu não estiver enganado. E lá também, isso na década de 60. O que ajudou muito a Bahia na época foi seu Gabriel Moraes, junto com Almir e Jorge, que Jorge, por ser engenheiro químico, eles passaram a desenvolver a prancha inteira aqui na Bahia. Então a Rati, em questão de quando eu fiz 15 anos de idade, a Rati, todo mundo que surfava na Bahia tinha uma prancha Rati. A Rati se desenvolveu de uma forma que todas as turmas da Barra, a Rati ajudou ao pessoal da Barra, da Pituba, da Graça, do Rio Vermelho, a todo mundo a começar a surfar de vez. Entendeu? Então, como a Bahia era muito bairrista na época, tudo era rua. Então tinha a turma da Barão de Loreto, a turma da Manuel Barreto. Que a Rati fabricou as pranchas em 66,
Ele descobriu a fibra em 66 a Rati. Esse meio termo nunca passou na minha porta prancha nenhum surfista, como eu te falei. Nem Zé Mário, nem Jorge, nem Câmara, falou, ninguém viu, nunca tinha visto uma prancha. Se ele pegou dos anos 50 para trás, pode até ter sido. Mas eu, para provar que eu nos anos 60 estava em cima de uma prancha de fibra com o Jorge Rupfel, eu tive que mostrar uma fotografia, mostrar uma prova. Você é o único, então, que tem a prova. Uma única foto de todos os tempos, a foto histórica que vai ser para a eternidade. Quem tirou essa foto? Essa foto que já tirou alguma pessoa que o Jorge Rupfel mandou. Não posso te afirmar quem. Eu não fui. Meu primeiro longboard foi feito por seu Gabriel, que fazia as pranchas Rati, que foi o primeiro fabricante de prancha aqui de Salvador. E lá eu comecei a visitar para ver fabricando minha prancha e tudo. No início ele não deixava ninguém entrar. Depois a gente foi ficando amigo, foi se conhecendo e tal. Ele foi começando a permitir minha entrada. E ali eu fiquei muito curioso com aquilo e passei a observar melhor e naquela coisa de curiosidade. Comecei no ano seguinte a fazer prancha. Isso foi por volta dos anos 70, que o seu Gabriel, 68, 70, que o seu Gabriel começou a fazer prancha. Em 73, 74 eu comecei a fazer minhas primeiras pranchas e naquela época assim, era tudo uma novidade. Não só eu comecei a fazer prancha com a minha marca, que era Arco-Íris na época, como também a Musa, a Hydra, foi tudo num momento só, que eu me lembro. Certo? Essas três fábricas iniciaram no mesmo momento, a Arco-Íris, a Hydra e a Musa. E aí começamos a seguir, a fazer as pranchinhas e tal para os amigos, a coisa foi tomando um rumo mais profissional, as fábricas foram se aperfeiçoando, foram crescendo e dali a gente começou a acompanhar toda a evolução das pranchas, né? Desde os primeiros longboards que a gente tinha nessa época, nos anos 70, e foi seguindo todo um processo evolutivo que veio as mini models em 76, 74, vieram as mini models, depois vieram as pranchinhas mais aperfeiçoadas, as hot dog. E aí veio todo um processo de evolução. E eu me sinto assim, muito satisfeito de ter participado disso tudo, né? Ter contribuído com uma boa parte aí na fabricação de prancha assim, aqui no estado de Salvador, na Bahia. Eu vou pra Califórnia, ver que a vida é assim, ver que nada é tão ruim, tudo vai passar. Eu vou pra Califórnia, onde nada é tão ruim, lá a vida é assim, sempre em paz. Eu moro em Melrose e no baile nunca fui barrado. Minha vizinha Patricinha tem carro importado e tem festa do biquíni lá no meu amor. Quando eu comecei a surfar, eu só conhecia Pituba. Era a Bahia, a onda da ilha. Quando o meu mundo cresceu, em termos de conhecer outras praias, eu sabia que tinha surfista que surfava no Rio Vermelho e Ondina. Quando o meu mundo cresceu, eu fui para o Sesc. Mas isso no Sesc, eu já surfei no Sesc assim, no início de 70. Nos anos 60 já tinham surfistas. Eu com 11, 12, 13 anos, eu não tinha carro, não tinha como eu sair para outros bairros. Então eu sabia que tinha surfistas do Rio Vermelho, surfistas de Ondina, surfistas da Barra. As pranchinhas que a gente usava naquela época eram pranchinhas com esse design aqui. Certo? E esse design, para você ter uma ideia, são bordas assim com 2,5 de borda, 3 polegadas de borda, bordas espessas, os designs bastante largos, com 20 de largura. E hoje em dia você vê as pranchinhas que a gente usa completamente diferente disso. Então você com um toque do dedo a prancha já funciona. Essa aqui você tem que usar o corpo todo, usar muita força de perna, de braço e tudo para a prancha poder virar. Eu estou dando risada porque não é uma referência muito... Eu era chamado de bailarino. Bailarino? Bailarino. Eu não gostava não, porque bailarino tem uma referência meio para o lado homossexual, vamos lá, direto no assunto.
Mas o cara me chamava de bailarino não era pelo esse lado que no preconceito eu tinha, que é uma besteira. Era pelo fato de quando eu ficava em pé na prancha, logo que eu ficava em pé, eu dava um giro no corpo e descia. Eu trocava de pé. Tem uns surfistas que até hoje tem uma habilidade muito grande nisso, chama Evandro Badalé e Corró, que é os dois caras que fazem essa manobra trocando de pé e às vezes você não sente. Então, eu tinha essa habilidade. Então, quando eu ficava em pé, eu trocava de base e dava um giro. Alguns surfistas me chamavam de bailarino por isso. E então era isso, eu tinha essa minha manobra tinha uma manobra também característica minha, que era descer na onda. Quando chegava na base, eu abria as pernas de vez e aí fazia aquela cara, aquela força assim, aí virava, era o torno voador. E a gente jogava, não tinha elastique, a gente jogava a prancha para cima. E era interessante, o nome da manobra, em backside, chamava de parabunda. Você jogava a prancha para suas costas, parabunda, e a prancha subia, e quem jogasse a prancha mais alto, aí era como se, o cara jogou a prancha lá em cima. Ninguém falava com ninguém, mas na hora que saía da onda, jogava a prancha para cima, aí via aquela prancha subindo assim. Chamava parabunda essa manobra, interessante isso. Eu me lembro que era o drop e a batida. Era as manobras, o drop, a batida e o torno. Você já usava cordinha? É isso que eu ia perguntar, para chegar no torno. No início eu não usava, eu peguei uma época que não usava cordinha, inicialmente. Não tinha cordinha. E aí você precisava quando eu pegava de isopor, e depois que eu passei para pegar de Procópio, não tinha cordinha, nem no isopor, nem na Procópio. Quando vieram os longboards, começou a surgir a cordinha. Certo? E os longboards, tinha os longboards primeiros feito de madeira, com recheio de isopor, e depois veio os longboards feitos de fibra com recheio de poliuretano industrial, feito no polo, que era um poliuretano amarelado, não tinha essa qualidade que o poliuretano que a gente usa hoje. E aí, nessa época, quando começou a surgir os longboards, aí começou a surgir a cordinha. Aí tivemos a ideia, não sei quem foi que teve a ideia, de botar um cordão de seda por dentro da cordinha e amarrar uma gravata, para não machucar a perna, né? E aí, às vezes essa coisa estava mal tensionada, era cada puxavão que dava, porque se tinha... Eu tinha muito cabelo na época. Não, nunca passei parafina que a gente tinha, assim, a gente ia pra praia pegar onda, e na década de 60 e no início de 70, e ainda não tinha parafina, né? Parafina misturava com cera da terra, etc, etc. E a gente pegava na praia, no bozó, fazia bozó, na Bahia tem muito bozó, né? E a gente pegava as velas e passava nas pranchas, que era o quebra-galho da gente. Cabelo grande na época era moda. Não era influência hippie, era moda. Então todo mundo usava. Calça boca de sino, aquela boca de siri pequenininha, apertada. As camisinhas pequenininhas aqui no meio da barriga, entendeu? E era a moda do surfistinha da época, cocota, as cocotinhas, as gatinhas chamavam de cocota, aquelas calcinhas Saint-Tropez com a cintura baixa. Né? Vocês tinham um estilo próprio? O surf sempre teve um estilo próprio. Agora, por incrível que pareça, no meu auge do meu surf, logicamente, eu tinha toda a característica de surfista, cabelo grande, louro, queimado do sol, sempre com o nariz despelando, mas eu procurava nunca me vestir como surfista, porque eu não gostava de ser olhado como surfista. Então a Musa dominou esse início de surf competição. A Musa surgiu junto com os campeonatos de surf. O primeiro campeonato foi em 72, com Fred Biscaia, que foi a primeira federação, que eu acho que a primeira federação do Brasil de surf foi fundada na Bahia em 72. Eu acho, não sei, mas eu acredito, porque no Rio não tinha, em São Paulo não tinha, então no resto do Brasil não tinha. Então eu acredito que a primeira federação de surf foi fundada na Bahia em 1972, com esse pessoal, 73, 74, por aí. Fred Biscaia, que dominou de 72 até 84, 83, 82, por aí, as competições de surf. Depois, quando foi o primeiro campeonato, foi uma aberração, né? Que o surf era uma religião, né? Eu admirava o surf de Catarino, o surf de Alex Cunha Guedes, admirava o surf de Paulinho Grimaldi. A gente gostava do surf do outro, a gente admirava. A gente tinha um carinho um pelo surf do outro. Você tinha algum ídolo, Fred? É? Você tinha algum ídolo ou você era o ídolo? Não, a gente não era aí, não tinha esse negócio de ídolo, a gente tinha um grupo, não era? Não tinha alguém que você olhava e dizia, pô, aquele cara... Tinha, Alex era um cara que diferenciava um pouco, naquela época ele tinha um estilo com prancha menor, mais nova, ele começou a fazer uma linha mais radical. Era um show, você vê ele só falando na torrefação.
Eu surfei com o Alex, ele já de mini model, eu com longboard de 40 quilos. Então eu tinha que admirar o surf dele, ele com uma pranchinha, uma mini model quase atual. Eu não admitia que aquela prancha pequena era o futuro do surf. Eu achava que o surf era o longboard. Você vê que a cabeça naquela época, que o longboard era, você remava de cima na onda em 2 remadas. A pranchinha tinha que descer, aquela coisa pequena, mas ela estava fazendo as curvas. Então estava começando a dar outra direção ao surf. Mas eu não admitia que aquilo ali era capaz, era superar. O longboard tinha ficado para o passado. Demorei 1 ano, dropando com Alberto Catarina e Alex Cunha Guedes, com um longboard de 40 quilos. O cara com uma mini moda, imagina a dificuldade para estar com eles disputando a onda. Quando eu estava sentado na minha casa deitado, bateu na minha porta 2 garotão, aí a origem da musa. Estou falando da origem da musa. Chega 2 garotão na minha porta, bate palma, pá. Aí, pô, quem é esse horário? Aí acordei, disse invocado. Quando eu cheguei lá embaixo, 2 cabeludão, magrinho, com cabelo até nas costas, parecendo Jesus Cristo. Falei, pô, de onde é esses caras? Pô, da Pituba não é. Do Rio Vermelho, é evidente que não é do meu bairro. Isso deve ser da Barra, imaginei logo. Ele disse, qual é o problema, filho? Aí ele perguntou, Fredão, você pode me dizer uma coisa? O quê? Diga, o que é? Você pode me dizer como é que mistura catalisador com resina? Eu aí digo, pô, como é que esse cara quer saber uma coisa dessa, cara? Segredo de Estado aquele do Rio Vermelho, aqui, meu Jorge Rupert e Zé Mário. Aí, pô, não sei não, meu irmão. Deu uma meia dura assim, dei as costas e subi a escadaria. Mas você sabe que eu tenho um coração mole, né, cara? Sou um cara que, pô, sempre tratei bem os amigos. Aí fiquei com pena, olhei pra trás assim, os caras tudo com a cara assim, olhando pra mim. Aí disse, ó, eu não sei não, cara, mas vá ali na esquina, na casa que tem 2 leões na porta. Você procura um cara chamado Zé Mário, ele vai te ensinar as coisas todas, te dizer como é que é. Eles foram lá, Zé Mário passou o know-how todo, ensinou como é que é, alugou a casa, o alambique e formou a Musa. Com 2 meses, Zé Mário saiu da associação e aí a Musa continuou sozinha. Na realidade, quando aconteceu esse campeonato, a força do presidente da federação, que era do grupo da Musa, já estava muito desgastada. Porque Quem era o presidente? Era Fred Biscaia. Fred Biscaia mesmo. Certo? Ele já estava muito desgastado. Não, tinha Almeida, um tal de Almeida. Luiz Almeida. Fred Biscaia era o dono da loja Sun Surf, que era a única que vendia material de surf na Bahia, ali na Praia da Onda. E ele tinha com Luiz Almeida uma parceria que era o presidente da Federação de Surf. Certo? E o pessoal mais velho, os verdadeiros surfistas, os big riders, os mais antigos, reclamavam muito da administração deles, principalmente no quesito julgamento. Eles sempre alegavam que eles eram campeões, o pessoal que estudava no Social, no Marista e no Vieira, para poder fazer o comércio, para poder vender as pranchas da Musa. Eles sempre alegavam isso, sempre os campeões, e depois vinha eles próprios. Tem história que diz que um estava na bateria julgando, o outro estava em cima, depois que o outro ia cair, voltava, um ia substituía. Eles próprios julgavam eles próprios. Aí ficava eles entre o 7º e o 8º, e do 10º em diante... Corporativista. Do 10º em diante é que vinha a galera que pegava a onda, que tinha atitude para encarar os mares grandes mesmo, aqui em Salvador. Primeiramente eu tinha um clube de skate. Aí o presidente Domício Maia chegou para mim, Fredão, eu quero também ser presidente do surf também, algum problema? Falei para ele, nenhum. Você quer ser o presidente? Você então já é o presidente. Ele aí começou a fechar o carro de Almeida, de Luiz Almeida. Falou, você sai lá do surf, seu descarado, não sei o quê, para aquela conversa toda. O cara aí viu que já tinha um maluco querendo ser presidente, tô vendo fechando o carro dele, batendo na trela do carro dele, daqui para Barra. E daí chegou para a diretoria, meu irmão, tô saindo fora, vou largar a federação, tem um maluco aí que quer me matar, quer passar por cima. E aí pulou fora o primeiro, certo? E aí, digo, ó, Domício, você já é o presidente agora, Domício já caiu fora, já tomou a broca dele, a paulada dele, certo? E aí armamos o primeiro campeonato. Onde foi esse campeonato? Primeiro Norte e Nordeste, não foi nem Baiano, falou o primeiro Norte e Nordeste. Convocamos o pessoal do Norte através de e-mail. E-mail? É, o pessoal do Norte veio, e-mail, comunicação, televisão, lá que porra foi na época. Aí convocou o pessoal veio pro campeonato. Quando chegou no Estela Mário, o pessoal todo inscrito do Norte. Quando chegou no Estela Mário com 6 metros de onda quase. Tava fechando. 8 pescadores, não fechando não, gigante o Aimea. 8 pescador morto, boiano. Roberto de camisa de Vênus, na bateria, capotou com um cadáver.
embolou na prancha com um dos mortos, dentro da bateria, saiu aterrorizado do mar. Pescador morto? O pescador, 8 pescadores que o barco virou, tinha 8 mortos baianos, de tão gigante como matava dessa ressaca. O pessoal entrava no Estela Mar e saía lá na Aleluia, 1 quilômetro depois, capotando pela areia, do tamanho da espuma da correnteza, certo? Eu entrei, tinha minha bateria gigante, entrou assim uns 15 backtrunk, entrou no mar, fez a bateria. O resto, os pessoal do norte, largou a inscrição, que nem mais a inscrição de volta, acho que não entraram em cima, nem pagasse eles entravam no mar, tudo amarelou. Aí a comissão técnica do campeonato fez, galera, vamos para a Baía de Todos os Santos, entrar para dentro da Baía, que o mar lá vai estar melhor. Porque dentro da Bahia o mar não é tão suel, né? Era o vento sul, Era o vento sul. Aí só quebra. Aí descemos, pegamos 100 carros, com 100 surfistas, com 2 viaturas na frente, abrindo o caminho pela contramão, que era a contramão voltar. Na época tava mais... Aí foi abrindo, que era antes de meio-dia que a gente voltou umas 10h30, né? Aí foi abrindo o tráfego e a gente 100 carros, tudo com as pranchas em cima, né? Com o campeonato desmontado. Quando chegou no Espanhol, tava a musa toda dentro do mar, pegando as melhores zonas que estavam quebrando, parecendo... O Espanhol em frente ao Hospital Espanhol. Aí você tava lá, como você viu, você tava me contando. Em frente ao Hospital Espanhol, aí que chama reloginho. Aí pedi pros caras saírem do mar, galera, saiam do mar, porra. Saiam do mar que vai começar o campeonato, evacuem a área. Os caras nem olharam pra trás, como eles estavam, ficavam. Eu aí fui obrigado a dizer, pelotão, cada um pega uma pedra, que tinha desmontado aquele passeio de Pedra Branca, tava a pilha de pedra já esperando, parece que Deus mandou, né? Eu digo, pelotão, pedra. Cada um pegou uma pedra e pipocou, detonou, meu irmão. Quando eu saiu pelo Porto da Barra correndo. Na Bahia se tinha campeonatos, era um campeonato onde todo mundo competia junto, inclusive mulheres. Você tinha de criança, adolescente, aos mais velhos, que era uma categoria só. Eu já cheguei a correr campeonato que tinha uns 700 inscritos e competia todo mundo junto. Então essas competições começaram com o OP Pro, né, lá em Florianópolis, que era uma marca de São Paulo e que existe até hoje. E esses campeonatos vieram se espalhando pelo Brasil, né, e cada dia se acontecendo mais. E os primeiros a viajarem na Bahia para esse tipo de evento, né, que foram eventos nacionais, foi eu e meus 2 irmãos, Jânio e Brício, né, que começamos dar esse pontapé. Depois veio o BC, veio o Olimpinho, o Jojó de Olivença, inúmeros outros. E eu acho que hoje o grande nome do surf da Bahia na história se chama Armando Daltro, né, que foi campeão mundial do WQS em 2000. Eu acho que, dentre todos, essa é a melhor história do surf do Brasil, é Armando Daltro e Jojó de Olivença. Mandinho, a gente está fazendo um documentário sobre a história do surf na Bahia. E eu queria que você me falasse, cara, para você, qual a importância disso? Você acha que demorou das pessoas se preocuparem com a história de um esporte que tem tanta gente praticando aqui no nosso estado? Demorou, né? Assim, eu que faço parte da, pode-se dizer assim, 3ª geração do surf baiano, não tenho praticamente formação nenhuma, né, sobre o passado do esporte na Bahia. Lógico que eu já convivi muito com as lendas do surf baiano, né, com aqueles que se dizem os primeiros surfistas da Bahia. E volta e meia eu pergunto, volta e meia eu escuto uma história ou outra. Mas assim, para a população no geral assim, que não tem muito contato com essas pessoas, né, eu acho que eles não têm praticamente nenhuma informação, né? Então, um trabalho desse com certeza vai ser super importante para divulgar mais o nosso esporte e mostrar como tudo começou, né, aqui na Bahia. Eu acho que eu era muito criança quando eu comecei, né, e eu ia mais assim na diversão mesmo, não tinha aquela gana de, pô, vou correr o campeonato para ganhar. Eu ia porque eu estava surfando, eu ia pro campeonato para surfar, vou ficar o dia inteiro competindo, legal, correr bateria. Tinha som nos campeonatos, então aquilo ali instigava, né? Era mais ir para surfar mesmo. O resultado acho que era consequência, nem tinha assim a preocupação que eu vinha a ter quando eu me tornei profissional, de que tinha aquele peso de, porra, vai dormir cedo e às vezes não consegue nem dormir porque no dia seguinte vai ter bateria e tem que se sair bem para ganhar a premiação, para bancar o evento seguinte, ou então para sustentar a família, ou para dar retorno ao patrocinador. No início era diversão, né, velho? Velho, nós brasileiros a gente chega já com essa dificuldade, né? A gente chega no tour sendo um ninguém mesmo, né? Um gringo, quando ele sai da categoria amadora, geralmente ele já tem grandes patrocinadores, já estão saindo na mídia até internacional, né? Nos filmes que as empresas, né, vendem aí ao redor do mundo. Então eles vêm disputar um campeonato no Brasil, em qualquer lugar, ele já é conhecido pelo investimento que a empresa faz, né, nesses atletas. Nós brasileiros não, nós chegamos lá fora e somos um Zé Ninguém. E às vezes a gente surpreende os caras.
Pô, para quem está começando, eu acho que tem que se espelhar nas pessoas de sucesso, nas pessoas que são exemplos. Assim, eu acho que eu tive sucesso na minha carreira porque eu sempre fui um cara muito disciplinado. Eu acho que disciplina é tudo em qualquer coisa na vida, né, velho? Principalmente na sua profissão, qualquer que seja ela, você tem que ter disciplina, você tem que ter foco no que você está fazendo, você tem que ter objetivos. E eu sempre busquei meus objetivos, sempre abdiquei de várias coisas. Porra, com 15, 16 anos, a molecada só quer ir pra festa, né, quer dormir tarde. Eu fazia completamente ao contrário. 7, 8 horas da noite já tinha jantado, já estava vendo um filmezinho, já estava indo dormir para acordar cedo para treinar. Nos eventos aí ao redor do mundo, muita gente indo para balada mesmo. Quem não queria estar indo para balada toda noite, eu sempre abdiquei. E família me ajudou muito também a isso, né? Minha base familiar. Então é isso, para a criançada, velho, tem que se espelhar nesses exemplos, tem que seguir o caminho certo. Tem vários caminhos assim, você tem que seguir o certo. Os outros com certeza não vai dar em lugar nenhum. Finalizar, velho, eu queria só agradecer a essas lendas do surf baiano, porque com certeza essas primeiras pessoas que pegaram as primeiras ondas na Bahia, que trouxeram as primeiras pranchas da Bahia, se não fossem elas eu não teria visto uma prancha numa praia e não teria me interessado pelo esporte, né? Então tem que realmente tirar o chapéu para todos eles. Com certeza a maioria deles tiveram um pouquinho de influência no meu surf, né? Organizando evento ou fazendo prancha. Então é isso aí. Espero que eu também influencie uma grande geração aí futura do surf baiano.